Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Amado Mestre Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por tantas bênçãos recebidas em nossa vida, pelo ar, pela terra, pelo sol, pela família que nos acolhe, a família material e a família espiritual. Abençoa, Senhor, aqueles que não têm um lar, aqueles que não têm ninguém em suas vidas. Ajude-os a compreender que mesmo assim eles podem amar, compartilhar alegrias e bons momentos com a família universal. Ajuda, Senhor, o nosso entendimento, para que todas as lições recebidas possam ser de bom proveito. Abençoa os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Nos afasta de todo mal. Que a sua luz brilhe em nossa vida. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Escravo, de Paulo H.C. Gonçalves. Dos arquivos do infinito, resgatamos a seguinte história. Eu nasci em uma família de escravos de um poderoso senhor. Não posso dizer se minha vida era boa ou ruim, pois essa era a única vida que eu conhecia. Deus nos coloca no lugar que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Enquanto outros escravos trabalhavam no campo, eu e meus irmãos fomos treinados para copiar folhas e mais folhas de pergaminhos. O trabalho não era duro, mas já havia consumido a vista de muitos parentes que foram forçados a trabalhar, inclusive à noite, utilizando tão somente a luz das velas. Considerando a eternidade da vida, a escravidão é o castigo para aquele que não soube usar da liberdade. Hoje Senhor, amanhã escravo, e assim será dura a lição para quebrar a dureza do nosso coração. Durante o treinamento, apanhávamos muito por causa da lentidão e dos pequenos erros que cometíamos. À medida que o tempo corria, eu ganhava agilidade, por isso passei a trabalhar junto de meu pai e outros homens na reprodução de inúmeros manuscritos. Confesso que sabia escrever, mas não sabia ler. A curiosidade é o primeiro passo nos caminhos do progresso. Desenvolvemos tudo o que colocamos à nossa atenção. Um dia foi admitido um velho escravo, trazido de país vizinho. Pelo que me contaram, ele havia sido um homem rico, que perdeu toda a fortuna nas mesas de jogo. O velho sabia ler e me ensinou algumas palavras, mas logo se cansou e passou a ocupar o tempo com banalidades, como faziam outros escravos no tempo de folga. A banalidade é o entrave à marcha do progresso. Quem não raciocina, quem fala e faz apenas o banal, está fadado a não sair do lugar. Descansar é um direito do trabalhador honesto, mas se torna um tormento para o preguiçoso. Com o pouco que aprendi, formei algumas palavras e aprendi outras. Eu vivia perturbando o velho para que ele me ensinasse alguma coisa. Após muito tempo, descobri que saber ler não é o suficiente, pois eu não compreendia aqueles pensamentos. Em alguns pergaminhos eu encontrava poemas exaltando a natureza, em outros mensagens particulares, receita para curar frieira e orientações cerimoniais. Alguns escritos eram interessantes, tratavam de livros que contavam histórias ou ensinamentos diversos. Mas também haviam pergaminhos que traziam inventários de navio e orientações náuticas. Acumular informação não nos torna mais sábio ou capacitado. Temos que aprender a utilizar de forma útil o conhecimento que temos para o bem da humanidade. Eu já era um homem feito quando me deparei com uma doutrina estranha. Ela foi trazida por alguns marinheiros. O relato falava de milagres e coisas fantásticas. Falava também do amor e da oração. Jesus era o protagonista principal,
mas o autor misturou ideias pessoais, o que dificultou a compreensão para aquele relato. Com o tempo aprendi que temos o direito à nossa própria opinião. Por isso não devemos atribuir a outro as nossas próprias ideias. Naquela época os livros eram raros, por isso ninguém sabia a respeito daquela doutrina. Foram precisos mais alguns anos até que alguém me falou de um escravo liberto que perambulava pela região, trazendo notícias de um reino que estava próximo. Eu, assim como outros escravos, recebi o convite para ouvir uma palestra que aconteceria em plena madrugada, em uma pedreira perto da cidade. A maioria dos escravos temeu qualquer castigo e por isso ignorou o convite. Mas eu me deixei levar pela curiosidade e de madrugada pulei um muro que era mal protegido. Existem homens que são escravos do corpo e outros da mente. A escravidão do corpo sempre podemos nos libertar, mas a escravidão do pensamento acompanha o homem, mesmo quando ele é aparentemente livre. Para saber se um homem é livre ou escravo, basta ouvi-lo em seus julgamentos. O livre compreende a limitação do próximo, sabe que todo mundo está em um nível de evolução. Para minha surpresa, na reunião estavam reunidos escravos, comerciantes e até algumas pessoas ilustres de nossa cidade. Eu não sabia quem eram, mas eu os reconheci pelos trajes, pelo modo de falar e por pequenos detalhes no comportamento. O escravo liberto não fez qualquer milagre, mas nos encantou com seus relatos. Falou da paciência e do perdão, da necessidade de compartilhar as riquezas. Disse que todos nós somos iguais e que para Deus não existe qualquer diferença. Muita coisa ele falou a respeito do amor e do perdão, até que foi brutalmente interrompido. A nossa pequena assembleia foi denunciada e guardas armados invadiram o local. Muitos de nós fomos espancados. Alguns homens tentaram fugir, mas foram reconduzidos com extrema violência. É fácil ser violento com quem não pode se defender. Acontece que não existe um só ato que praticamos que não venhamos a colher as consequências. O bom é agir com respeito, mesmo quando necessitarmos aplicar a lei. Fomos levados para a prisão. Os homens ocuparam o porão e as mulheres foram levadas para outro lugar. Após uma rápida seleção, os homens nobres da cidade foram expulsos e os que podiam pagar, pagaram qualquer fiança. O restante foi algemado à parede do cárcere. Não podíamos conversar, não podíamos deitar e qualquer movimento mais pronunciado era duramente castigado. Há homens que são piores do que feras. Enquanto as feras matam para se alimentar, verdadeiros monstros se divertem com o sofrimento alheio. Deixo aqui meu alerta, pois vi nascer com o corpo deformado antigos agressores que batiam em mulheres e espancavam filhos. A meu ver, esses são piores do que os próprios carcereiros, pois que dilaceram aqueles que deveriam amar e proteger. Confesso que no primeiro momento me desesperei. Pensei na família que eu já possuía e na reação do meu patrão. Eu não pertencia àquela seita e nem conhecia os seus postulados. Eu era inocente e abjuraria se me dessem a oportunidade. Após horas de sofrimento, me recordei da parte boa que encontrei no pergaminho. É necessário manter a calma nos momentos de maior tormenta. Não devemos julgar quem não pode nos compreender. No final, a verdade prevalecerá, mesmo à custa do nosso sacrifício. Recordei-me também das palavras do pregador, do poder da oração e da necessidade de perdoar. Por isso fechei meus olhos e pela primeira vez conversei com aquele novo Deus que se fez homem e que andava com os pescadores. Em minha ingenuidade, eu o compreendi como igual a mim, um escravo que tinha o objetivo de nos salvar. Hoje compreendo que Jesus não veio salvar a ninguém, mas veio ensinar o caminho para a nossa libertação.
Está perdido quem repete os seus ensinamentos, mas que não vive as suas palavras. O tempo passou e eu notei que o grupo definhava rapidamente. A insanidade dominou alguns, enquanto os seguidores daquela nova doutrina conservavam a serenidade. Muitos meses depois, fomos levados para interrogatório. Aqueles que negavam ao Cristo eram libertos, e os fiéis à Boa Nova recebiam ameaças de piores castigos. Eu, como muitos outros, fomos postos para fora da prisão e ameaçados de morte caso voltássemos a reincidir no crime de conspiração contra o Estado. Hoje eu compreendo que o principal inimigo de quem está no poder é o medo. Para conservar o poder, a pessoa justifica as maiores atrocidades. Alguns são comedidos nas ações, enquanto outros matam parentes e amigos, inventam guerras e outros assassinatos. Bom é ser simples, usar o que se tem, enquanto se tem, e depois deixar para o próximo aquilo que possa servir de algum proveito. Ingenuamente tentei regressar para o meu antigo lar, mas na entrada fui recusado. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o lápis. Passei alguns anos mendigando, antes de morrer de frio embaixo de uma ponte. Muitos poderiam dizer que minha vida foi vazia, destituída de qualquer propósito. Eu, no entanto, garanto que todo aquele sofrimento foi um marco para a minha história. Foi nessa encarnação que compreendi que a dor do corpo físico passa, que podemos suportar as injúrias e as maldades do nosso semelhante. Foi nessa bendita encarnação que ouvi, pela primeira vez, no Mestre Jesus e de sua doutrina maravilhosa. Por fim, foi nesta encarnação que eu me transformei em um homem de bem. Morri como um derrotado, mas renasci como um vitorioso aos olhos de Deus. Bendita é a encarnação que tem o poder de nos transformar. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Obrigado, Senhor, por essa doutrina consoladora, que é o Espiritismo, que os divinos ensinamentos possam nos alcançar, bem como a compreensão para as lições do Cristo, que a doutrina espírita seja amplamente divulgada, que os irmãos palestrantes encontrem a tua proteção e inspiração para divulgar a tua luz. Abençoe, Pai amado, os evangelizadores, pois eles realizam importante tarefa na orientação de nossos filhos. Por fim, pedimos, ajuda a nossa compreensão, para que possamos estudar e entender que somos espíritos eternos, mas não é por isso que podemos estacionar no erro, mas sim que necessitamos colaborar para a transformação da humanidade. Que assim seja. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-na os espíritos incumbidos da execução de sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outro ser que não a Deus, falo recorrendo a intermediário, a intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus.
O Espiritismo torna possível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acude ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chega ao nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estende ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabeleçam à distância entre os encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, deste modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o término de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura desejada? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se divide os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pelas suas incúrias ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio às nossas ambições, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos. Evitaríamos as disputas e disseções. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se delas.
Já não seria muito ter possibilitado de ficar isento de todos os que decorrem na sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, para granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento, que nos pode causar o dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as inflijamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subtrair à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, explicar estas palavras: pedi e obtereis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Pedi e obtereis. Ação da prece. Pai amado, que a sua vontade se faça presente em nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Coloca em nosso caminho espíritos amigos que nos protejam. Orienta-nos, Senhor, para que busquemos, pelo estudo e pelo trabalho, o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos parentes e amigos. Envolve com teu amor a todos aqueles que fogem do bom caminho. Que eles encontrem pessoas amigas que os reconduzam ao bem. Abençoa, Senhor, os doentes nos hospitais, os presidiários, os alcoólatras, os drogados. Que a sua proteção e bênção se estenda para todos os necessitados. Por fim, Senhor, pedimos pelo nosso amado país, que consigamos vencer as dificuldades enfrentadas e nos tornar a pátria do Evangelho. Que assim seja. Ouviremos agora Crônicas da Vida Real, a Empregada Doméstica, de Paulo H.C. Gonçalves. Às vezes é na dureza da vida que encontramos grandes lições. No dia que disse para minha mãe que eu seria empregada doméstica, ela chorou. Não porque o emprego não seria bom, mas porque ela sabia o que eu iria passar. Ela havia sido empregada doméstica a vida toda, e antes dela, a minha avó. Eu não tenho registro antes disso, mas desconfio que meus antepassados foram escravos trazidos da África. Encontramos homens que escravizam o corpo e homens que escravizam a mente. Eles acreditam tão fortemente na inferioridade do semelhante que são capazes de hipnotizar. Tolo é quem se ilude acreditando ser algo que não é. A doutrina espírita nos fala dos obsessores desencarnados, mas não podemos nos esquecer que encontramos também obsessores encarnados, que podem ser piores e mais cruéis do que os primeiros. A vida toda ouvi que deveria estudar para ter uma vida diferente. Pois é, terminei o 2º grau, mas nunca tive oportunidade. Por diversos meses corri atrás de emprego, preenchi fichas e deixei currículos. As únicas entrevistas que fui chamada foram aquelas que eu não deixei a foto. As pessoas falam que não ligam para as aparências, que o preconceito é coisa do passado. Mas nos dias de hoje, as maiores oportunidades de emprego ainda estão reservadas para as pessoas brancas, de preferência do sexo masculino, nascidos nas grandes cidades. Pobre do ser humano que se deixa levar pelas aparências. Graças às aparências, podemos colocar um monstro dentro de nossa casa
e expulsar o ser de divina luz. A aparência do corpo não demonstra o caráter de uma pessoa. Em uma casa que trabalhei, eu não podia usar o banheiro, por isso era obrigada a ficar horas apertada ou escapar pela cozinha para usar o banheiro de um bar que existia perto dali. Resultado, fui demitida por embriaguez, pois a vizinha me viu entrando no bar. Não devemos falar do que não conhecemos, e antes de acusar, temos que conversar. Às vezes, o que nos parece um absurdo tem uma explicação bem simples, mas como saber se não perguntar? Em outra casa que eu trabalhei, não podia comer a comida da família. Tinha que trazer a minha própria comida. No começo eu concordei, pois que precisava do emprego. O grande problema é que eu via diariamente quilos e quilos de alimentos serem jogados no lixo. Era comida boa, mas que os filhos da patroa não queriam comer, por pura frescura. Um dia me apanharam catando algumas guloseimas jogadas no lixo para levar para meus filhos. Fui acusada de desperdiçar comida de propósito, para depois os recolher para minha família. Fui demitida por justa causa. Quando será que o homem vai aprender que pertencemos à família universal? O alimento desperdiçado na mesa do rico pode ser usado para alimentar muitas famílias. Não espere ficar sem o que você tem, para dar valor ao que não tem. Em outra casa que trabalhei, eu não podia entrar em nenhum lugar sem ser acusada de roubo. Diariamente a patroa perdia um brinco, roupa ou algum objeto qualquer e me acusava sem a menor cerimônia. Deste trabalho eu me demiti antes de ser presa como a empregada anterior. Disse Jesus: não julgue para não ser julgados, porque com o juízo com que julgardes serão julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Eu agora vos digo, enxergamos nas pessoas os nossos próprios defeitos? Ou somos capazes de praticar o crime do qual acusamos e só não praticamos porque não temos coragem? Ou porque fomos vítimas desse crime e enxergamos criminosos em todo lugar? De qualquer forma, temos que procurar ajuda, pois viver acusando ou com medo é um grande castigo. Assim foi minha vida durante inúmeros anos, sendo desprezada em algumas casas de família, sendo maltratada em outras, isso sem falar nos assédios sexuais. Encontrei uma dúzia de filhos folgados e maridos infiéis. Eu era preta e feia para conseguir um bom emprego, mas para brincar na cama todo mundo queria. As pessoas não são objeto para serem usados. Quem desperta sentimentos se torna responsável por aqueles que desejou. Não existe um só beijo que não deixe a sua marca na eternidade. Um dia minha filha veio toda contente me dizer que iria trabalhar, que havia conseguido um emprego em casa de família. Eu sorri para ela e disse que preferia vê-la morta a vê-la como empregada doméstica. Logicamente, esta é minha opinião. Não tenho nada contra quem pensa de outra forma. Obriguei a pobrezinha a terminar os estudos universitários. Hoje ela é advogada e ganha em um mês mais do que eu ganho em um ano. Hoje ela sustenta a família, vendendo cachorro-quente. O nosso país ainda tem muito que mudar. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, Estado de Goiás.
Professor, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Professor, o direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto, e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Professor, o homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás, e Jesus é preciso dar a César o que pertence a César? O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade, que é fruto do trabalho, é um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si, para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém. Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crê que isto seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejaremos que nos fizessem, condenam por isso mesmo todo meio de aquisição contrário a essa lei. Professor, o direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de conservação que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Esse texto foi extraído do Livro dos Espíritos, questão 880 a 885, na voz de José Silva e Maria Jocilene Santos de Santana. Que Deus abençoe a todos. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por essa doutrina consoladora, que é o Espiritismo, que os divinos ensinamentos possam nos alcançar, bem como a compreensão para as lições do Cristo, que a doutrina espírita seja amplamente divulgada, que os irmãos palestrantes encontrem a tua proteção e inspiração para divulgar a tua luz. Abençoe, Pai amado, os evangelizadores, pois eles realizam importante tarefa na orientação de nossos filhos. Por fim, pedimos, ajuda a nossa compreensão, para que possamos estudar e entender que somos espíritos eternos, mas não é por isso que podemos estacionar no erro, mas sim que necessitamos colaborar para a transformação da humanidade. Que assim seja.